Cara, você já teve a sensação de que para você o tempo em algum determinado momento passa mais rápido? Então, para mim que trabalho no digital, parece que às vezes o tempo literalmente ele encurta de uma maneira que a gente acaba esquecendo de fazer coisas importantes e nós não deveríamos esquecer. E uma dessas coisas é enviar uma felicitação para um ente querido, enviar uma felicitação para um funcionário ou enviar uma felicitação para um cliente. Então isso já aconteceu comigo. Então, para não mais passar por isso, eu desenvolvi uma automação que para o grupo da família, diariamente ele faz uma verificação numa planilha que está como uma base de dados, e aí essa verificação traz para a gente se existe naquele determinado dia algum aniversariante. Se sim, ele, através de uma imagem base, ele encaixa a foto do perfil desse aniversariante, encaixa também uma mensagem personalizada e envia no grupo da família, alterando a descrição do grupo, alterando o nome do grupo e mandando lá uma mensagem para que estimule todos a enviarem uma mensagem e para que esse evento especial não passe batido, tá? Então, essa automação, ela é um pouco extensa, eu já tenho ela aqui, tá? Ela não está totalmente configurada, porque eu estou utilizando o N8N localmente e aí eu não tenho aqui, estou sem essas aplicações, como por exemplo S3 e algumas outras integrações que eu ainda não fiz. Mas basicamente essa automação ela não somente serve para períodos de aniversário, ela também serve para datas especiais como Natal, Ano Novo, Dia das Mães, e aí ela envia uma mensagem, uma imagem personalizada, alterando tanto o nome do grupo quanto a descrição, e envia essa imagem personalizada e a mensagem também especial na data determinada, tá? Essa automação aqui ela está mais completa, tá? E inclusive tem aqui também a parte em que através de um formulário do Google Forms é possível que os integrantes do grupo, do próprio grupo, façam a inserção de novos integrantes. Por exemplo, digamos que nasceu um filho de alguém, essa pessoa pode entrar nesse formulário, adicionar qual que é o número desse filho, né? Adicionar uma foto, e aí ele também vai estar sendo contabilizado ali nas verificações diárias dos aniversários, tá? O que essa automação faz aqui nessa segunda parte? Ele tem dois triggers aqui, um para verificar todo dia às 4 da manhã e outro para verificar à meia-noite. Esse da meia-noite é para o ano novo, tá? E esse aqui todo dia às 4 da manhã seria a verificação dos aniversários. Então verifica, note que não tem nenhuma IA integrada aqui, tá? Então as mensagens, elas são, nesse contexto aqui, elas são geradas através de uma variação aqui de mensagens. Ele seleciona uma delas e aí ele deixa adequada aí para o usuário que está fazendo aniversário ou então para a data especial. Eu não vou mostrar essa automação, como fazer ela do zero com vocês, mas vamos criar uma automação mais simples, porém com o mesmo objetivo, porém focado somente para felicitações, tá? De aniversariantes. E aí você pode estar encaixando tanto nesse contexto familiar, você pode estar encaixando também no seu contexto como empresa, para poder estar enviando as felicitações para os seus funcionários, ou então enviando as felicitações para os seus próprios clientes. E aí nesse caso, nesse vídeo aqui, a gente vai estar utilizando como exemplo o WhatsApp para poder estar enviando essas felicitações e essa imagem personalizada. Você pode escolher o canal, pode ser o Slack, pode ser o e-mail, tem várias formas aí de você enviar, ou você pode escolher todas elas também, fica a seu critério a forma aí como você vai enviar, tá? Então, eu vou criar uma automação aqui do absoluto zero, tá? Para que a gente atinja esse objetivo. Primeiramente, você vai precisar das bases da imagem personalizada. Para criar a base da imagem personalizada, eu vou estar utilizando aqui o Canva, tá? Inclusive, eu já criei essas bases dessas imagens. Eu posso estar deixando para vocês também aí.
Mas basicamente você vai criar uma imagem, pode ser 1080 por 1080 mesmo. E aí tem um monte de templates aqui já pré-prontos que você pode estar utilizando, tá? Então basta vir aqui em design, pesquisa aqui por feliz aniversário, algo assim, que aí já vai ter vários exemplos aqui para você estar utilizando, tá? Então, por exemplo, eu poderia estar utilizando esse aqui, mas eu vou utilizar esses dois exemplos que eu tinha criado já aqui mesmo, tá? Então, tem vários templates muito bacanas aqui, ó. Feliz aniversário, olha, muito bacana esse aqui. Tem esse outro aqui. Tem vários, pessoal, vários mesmo. Eu vou estar utilizando somente dois para exemplo, mas aí você escolhe aí a quantidade que você quiser. Nesse caso eu estou utilizando duas variações. Uma delas vou estar utilizando para felicitações masculinas e outra eu vou estar utilizando para felicitações femininas, tá? E aí você pode personalizar aí a seu critério. Nesse caso, aqui eu vou encaixar a foto e aqui eu vou encaixar o nome da pessoa. E aqui é a mesma coisa, tá? Só que aí eu preciso não necessariamente do arquivo dessas imagens aqui, eu preciso do link dessas imagens. E para fazer isso, o que eu posso fazer? Eu vou baixar essas imagens, já fiz isso aqui, tá? Já baixei elas. E aí a gente pode estar acessando um site. Se você não tiver um site, né, você pode hospedar no seu próprio site, por exemplo, ou você pode hospedar no diretório do GitHub, fica a seu critério. Mas eu tenho uma sugestão que é esse site aqui, ó, esse catbox.moe, tá? MOE, que você pode estar subindo essas imagens e aí ele te fornece o link para você, o link público aqui para você acessar essa imagem. E aí o que você vai fazer? Eu vou subir essas duas imagens. Vou pegar essa primeira aqui, parabéns. Ele vai subir aqui, ó, e vai te dar já o link. Aí você vai copiar esse link. Se eu vier aqui na aba anônima, veja que eu já tenho aqui acesso à imagem. Então vou guardar esse link aqui, que eu sei que é da imagem feminina. E vou também subir a imagem que eu vou estar utilizando para as felicitações masculinas, tá? Eu vou recarregar o site e vou subir essa segunda imagem. Ele vai me dar aqui o link. Vou copiar também para confirmar. Vou acessar aqui a guia anônima. Veja que a imagem está aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem aqui também. E agora a gente pode seguir lá para o nosso N8N. Ok, pessoal, aqui agora no N8N vou criar uma automação do zero com vocês, tá? Uma automação que não vai ser tão extensa quanto essa que eu havia mostrado, tá? Até porque ela só vai servir para enviar as felicitações de aniversário com aquelas duas imagens lá, uma para homem e uma para mulher. E aí eu vou criar aqui um novo workflow. Aí o que a gente precisa pensar primeiro é que nós precisaremos ter uma base de dados para as verificações diárias, e aí a gente pode estar utilizando o próprio Google Sheets para isso, tá? A primeira coisa que eu preciso pegar aqui vai ser um schedule, que vai ser o nosso horário aí, para poder startar a nossa automação. Então eu posso colocar aqui que a cada dia, 5 da manhã, todo dia às 5 da manhã ele vai rodar aqui para fazer essa verificação. Eu vou dar um get numa planilha, que eu ainda inclusive não criei ela ainda, tá? A gente vai fazer isso agora do zero. Vou clicar aqui em Sheets. Vou pegar aqui o get row. Esse get row, get aniversariante, o que a gente vai fazer? Veja que eu ainda não tenho uma credencial criada aqui para o Google Sheets. E a gente vai fazer essa criação juntos. Para fazer essa criação da credencial do Google Sheets é muito simples. Basta vir aqui em Create Credential, Create New Credential. Pode dar o nome aqui que você quiser, tá? Pode deixar na parte do Alt 2 mesmo. Já copia esse Alt Redirect URL. E aí você vai abrir uma nova aba no seu navegador e vai procurar aí por Google Console, tá? Procura por Google Console, pode clicar nesse primeiro link aí que aparecer para você ou no segundo também. Tanto faz. E aí vai esperar carregar aqui para a gente seguir para o próximo passo. Se você ainda não criou nenhum projeto aqui no Google, creio que ela vai aparecer dessa mesma forma aqui para você, tá? Mas aí o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui, ó, no
ao lado do Google Cloud, na parte superior esquerda. Clica aqui nos projetos, caso você ainda não tenha, faz aí da mesma forma, tá? E aí você vem aqui, ó, em novo projeto. Eu vou dar um nome aqui para esse projeto de N8N aula. Vou criar esse projeto. E aí veja que ele está criando aqui, ó. E aí quando ele finalizar, você clica aqui em selecionar projeto. Ele já vai aqui, ó, selecionar. E aí o que você precisa fazer? Você vem aqui nas barrinhas laterais, procura aqui a opção de APIs e serviços, aí você seleciona aqui a parte de biblioteca, o library, tá? Aqui na biblioteca você pesquisa por Sheets ou Google Sheets, dá um Enter, e aí você vai clicar na opção que vai aparecer para você, e aí você vai ativar essa opção aqui, tá? Ativa o uso da API do Google Sheets, ele vai carregar aqui para você. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui na parte das credenciais. Pode clicar aqui em credenciais. Caso não apareça aqui para você, é só clicar nas barrinhas laterais. Vem aqui APIs e serviços, credentials ou credenciais. O que nós precisamos fazer? Se aparecer essa parte aqui, essa notificação da tela de consentimento, você clica nela, tá? Para poder fazer essa configuração. Clica em vamos começar. Aqui você pode dar um nome para o seu app, eu vou colocar o mesmo, tá? O e-mail, eu vou estar selecionando sempre esse daqui, que eu estou usando para teste. Eu vou copiar esse e-mail, porque eu vou precisar dele daqui a pouquinho novamente. Vou dar um próximo aqui. Em público eu seleciono externo, próximo novamente. Aqui o e-mail eu vou colocar o mesmo. Vou clicar em próximo, concluir. Eu concordo aqui com a política de dados. Vou continuar. E aqui eu clico em criar. Feito isso, vai mostrar aqui essa tela para você. O que eu vou fazer agora? Vem aqui no menu lateral, APIs e serviços, credenciais. Clica aqui em criar credencial. Vai em ID do cliente ou out. Aqui você vai selecionar o tipo de aplicativo, deve ser o aplicativo da web. No nome você vai colocar aí o nome a seu critério. Eu vou colocar aqui o mesmo para padronizar. E aqui, ó, nessa URI de redirecionamentos autorizados, você vai adicionar uma URI aqui. Qual que é essa URI? Basicamente é o link de callback lá do seu N8N. Quando você volta no N8N, tem esse OAuth Redirect URL, que é o link de callback. Você clica nele, coloca esse link aqui e clica aqui em criar. Ele vai te dar as credenciais, que seria o ID do cliente ou Client ID. Volta lá no N8N, cola aqui. E vai te dar também o Client Secret, que seria este aqui. Eu vou copiar, vou colar aqui no Client Secret. Vou salvar aqui, mas ainda não vou conectar. Vou voltar aqui no meu Google Console, vou dar um OK para fechar. Pode vir aqui agora na parte de tela de permissão OAuth. Na verdade, você pode fazer o seguinte. Aqui em público-alvo, o que você vai fazer, pessoal? Você vai aqui em usuários de teste e aí você vai adicionar esse e-mail que você está usando aí, tá? Que nesse caso aqui vai ser este e-mail, meu aqui, no meu caso. Aí você usa aí o seu e-mail, coloca e salva aqui em usuário de teste e aí você vai e publica esse aplicativo. Pode publicar aqui, vem publicar e vai em confirmar. Feito isso, aí agora você pode voltar no N8N, clica lá em Sign in with Google, ele vai mostrar as contas que você tem aqui. Você clica na conta desejada, vem aqui avançado, vai em acessar o site aí que ele mostrar para você, seleciona tudo aqui, todas as permissões e vai em continuar. E aí nós já temos o nosso N8N conectado ao nosso Google Sheets, tá? Eu vou dar um close aqui, ele já salvou aqui a nossa credencial, só verificar aqui novamente, está conectado. Agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma planilha modelo. Eu posso até estar deixando esse modelo aí para vocês. Então eu vou abrir aqui um novo arquivo no Google Sheets. Vai ser vou dar aqui um sheets.new para ele abrir uma planilha nova. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho aqui esse modelo. Eu vou copiar. Vou colar aqui. Vou deixar aí para vocês também. Basicamente as informações que a gente vai precisar vai ser data. Essa data aqui não é nem tão relevante, tá? Caso fica a seu critério colocar, mas colocar aqui a data, o telefone, o nome, sexo masculino, feminino, data do aniversário. Aqui o link da imagem individual, tá? Você
precisa pegar a foto de perfil dessa pessoa e pegar o link dessa imagem para colar aqui, tá? Não serve o link do Google Drive, você pode fazer da mesma forma como a gente fez aqui no site Catbox. Ou você usa o seu site, ou você usa o diretório do GitHub, você precisa pegar o link dessas imagens, tá? Aqui em ID da imagem individual não precisa, eu vou apagar isso daqui. Aqui em imagens aleatórias também não precisamos disso daqui. Mensagens também não precisamos. Então vai ser basicamente data, telefone, nome, sexo, data do aniversário e link da imagem individual. Eu vou colocar aqui já um exemplo meu, tá? Vou colocar aqui a data de hoje mesmo, vai ser 18/6. Vou colocar aqui também data do aniversário. Interessante que você siga um padrão sempre, tá? Aqui nas datas principalmente. E o link da imagem individual. Eu vou pegar aqui o link de uma imagem qualquer do Google. Então vamos pegar aqui essa imagem aqui só para a gente exemplificar. Vou pegar essa aqui mesmo. Vou copiar aqui copiar a imagem address e aí eu vou colar aqui na nossa planilha como se fosse o link da minha foto, tá? E aí eu vou duplicar isso daqui para a gente ter uma variação feminina aqui. Vai ser Fernanda. Essa é Fernanda. A data de aniversário eu posso colocar, vou colocar ela como hoje mesmo, 18. O ano aqui não importa tanto, tá? Mas vou colocar aqui um qualquer, porque ele vai verificar mais a parte do dia e do mês mesmo. Aqui na imagem eu vou pegar uma imagem diferente, vou pegar essa aqui, vou colocar aqui na nossa planilha também. Apagar isso aqui e colocar isso aqui. Perfeito. Então nós temos aqui as informações e aí você vai preencher aqui, tá? Quais são essas pessoas. E aí eu vou pegar o ID dessa planilha ou o link, tanto faz. Vou pegar o ID aqui, como eu tô acostumado a fazer pelo ID. Eu vou voltar aqui no meu N8N. Eu vou mudar aqui ao invés do from list. Você pode botar pela URL aqui também, mas eu vou colocar aqui pelo ID. Vou colocar aqui o ID da planilha. Selecionar aqui a aba, que é a página 1. Eu posso até modificar essa página aqui também. O nome dela para aniversariantes. Aqui no N8N eu vou dar um atualizar aqui. Refresh list. Aí vou puxar aqui aniversariante. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai puxar todas as pessoas que estão lá na planilha. Vai trazer dois resultados. Eu posso colocar um if aqui para poder... Ou um filter, tanto faz. Eu vou usar aqui nesse caso. River é hoje. River hoje. E aí aqui eu vou colocar, vou puxar essa variável aqui da data do aniversário. Você pode puxar assim também, ó. Tanto faz. E aí eu vou colocar aqui string contém. E aí eu coloco aquela expressão ali, tá? E aí se eu rodar aqui, ó, ele passou aqui um item para cá, que é o aniversariante, e o de cá que não tem. Vou colocar aqui um no operation só para a gente representar aqui, colocar como fim. Ou não é hoje. Não é hoje. Tá sem acento aqui, mas só para seguir o padrão da programação mesmo. E aqui nós temos o aniversariante do dia, ou os aniversariantes do dia. E como pode ter mais de um aniversariante, hoje eu tenho nesse exemplo somente um, mas pode ser mais de um. Então, para ficar prevenido desse erro, eu vou usar um looping aqui, um splitting batch, para quando acontecer de ter mais de um aniversariante naquele dia, não dar erro aqui na minha automação. Então, vou usar aqui, vou mudar o nome para loop, vou colocar o nome que você queira, vou processar um a um. Vou duplicar esse no operation aqui também, só para colocar na saída do done aqui, ó. Só para representar que aqui é o fim da automação, tá? E aí vou estar utilizando esse loop aqui, essa saída aqui para a gente fazer o processamento. Vou rodar até ele aqui. E aí o que nós temos? Nós temos aqui agora que processar a imagem, tá? Que nós temos de informação aqui basicamente é a data, nós temos o telefone da pessoa, nós temos o nome da pessoa, sexo feminino, e nós temos
a data do aniversário. Então a gente pode já fazer uma verificação aqui, sexo feminino ou masculino. Eu posso utilizar tanto um if, ou eu posso estar utilizando também uma expressão aqui de lógica para poder estar fazendo isso, mas para facilitar eu vou estar utilizando o if aqui, tá? Então vou verificar se feminino, verificar aqui o sexo aqui, nesse caso sexo feminino, vou copiar aqui e aí eu vou colocar string é igual a, vou copiar aqui esse valor para a gente colocar aqui. Então ele já vai verificar aqui que esse caso aqui é feminino, então sabemos que feminino a gente vai utilizar aquela imagem rosa lá. Eu vou dar um Ctrl S para estar sempre salvando aqui para a gente não perder as nossas alterações. E aí o que a gente precisa fazer agora é montar a imagem, tá? E para montar a imagem, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é dar um get na imagem de perfil dessa pessoa aqui. Então para fazer isso eu vou usar um HTTP Node, um HTTP Request, vou get, vou buscar aqui a foto da pessoa, e aí é só dar um get aqui naquele link lá que vem na parte do looping, que é o link da imagem individual, para poder ele baixar essa imagem. Vou colocar aqui a variável, e aí se eu rodar aqui, ele já vai trazer. Eu vou pinar aqui essa informação só para não ficar fazendo um monte de request aqui na API do Google Sheets, tá? Por enquanto. Então ele trouxe pra gente aqui a foto, tá? A foto de perfil. E agora nós precisamos fazer uma montagem que vai ser pegar aquela moldura que nós criamos e sobrepor essa aqui naquele espaço lá. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou colocar aqui um set para a gente definir o tamanho dessa imagem. Vou colocar aqui tamanho da imagem. Estou escrevendo errado aqui. Tamanho da imagem. Aqui eu vou dar o nome de avatar, né? Podemos chamar assim. E aí nesse caso, o tamanho ideal seria em média 500 por 500 ou algo nesse sentido. Eu vou colocar aqui para começar, vamos colocar 480 por 480 mesmo. Então esse vai ser o tamanho da imagem que eu quero. Depois disso a gente pode fazer o download da nossa moldura. Para fazer isso a gente vai duplicar esse node aqui do HTTPS, HTTP Request, e aí a gente vou dar o nome aqui de get moldura. Essa moldura, vou colocar um node de dados aqui na frente, só para a gente alimentar aqui os links das molduras, tá? Então vou pegar um set, chamar ele de dados, e aí vou colocar aqui moldura feminina, moldura masculina. A moldura feminina eu tenho salvo aqui já no bloco de notas, e eu sei que é esta aqui. Você pode colocar lá no sheet também, tá? Fica a seu critério. Vou colocar aqui só para caráter de aula mesmo. E a moldura masculina eu vou colocar aqui. Vou rodar novamente só para a gente pegar essas variáveis. Posso até colocar ele lá cá pro início. É o mais ideal, na verdade. Colocar ele aqui no início. E aí eu vou rodar aqui novamente. Então nós já temos aqui. Aí nesse get moldura basta puxar lá a variável, vem aqui em JSON, vou puxar aqui o node de dados. E aí como eu já sei que esse lado aqui é o lado feminino, eu vou copiar o parâmetro do link da imagem feminina, vou colar aqui, colar a variável, e aí ele vai baixar pra gente. Eu vou duplicar essa estrutura, que aí a gente vai usar aqui para o masculino também, tá? É só mudar as variáveis. Então aqui no get foto ele vai buscar a imagem individual, tá certo aqui já. Inclusive, para não ter que fazer isso aqui duas vezes, vamos otimizar aqui. Vamos verificar esse sexo aqui somente depois. Vou colocar aqui o get photo.
e o tamanho da imagem antes. E aí só depois que eu vou verificar aqui o gênero, tá? Já que se trata da mesma informação, para a gente otimizar aqui o máximo possível. Salvar, vou rodar aqui novamente. E aí ele puxou aqui o avatar e puxou também a nossa moldura, tá? Agora o que a gente precisa fazer é essa montagem aqui dessas duas imagens. E aí para fazer isso é muito simples. A gente vai usar um node aqui de imagem chamado Resize, isso mesmo. Só que aí você pesquisa por image aqui, e aí você vai pegar essa parte aqui, ó, Resize Image. Nesse Resize Image, o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente definir o tamanho da imagem do nosso avatar. E aí para fazer isso, eu vou simplesmente buscar a nossa variável aqui deixa eu pegar aqui o node correto, tamanho da imagem, que é 480. Então eu vou copiar aqui esse parâmetro do avatar, e aí vou colocar aqui no nosso primeiro parâmetro, tá? Que aqui no caso acho que é a altura, é a largura, algo assim. E aqui também vou colar esse mesmo parâmetro, tá? Feito isso, eu vou usar um outro node de imagem. Nesse caso agora você vai escolher essa opção aqui, ó, Drill, isso mesmo. A gente vai escolher essa opção de Drill aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá, Drill Image. E nesse Drill Image, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui a formatação do avatar. Essa cor aqui a gente pode deixar no escuro aqui mesmo. Aqui essas posições a gente pode deixar zerado a primeira, zerado aqui a posição Y também. Aqui no End Position a gente pode colocar aquele mesmo parâmetro, tá? Tanto aqui quanto no eixo Y aqui, ó, ou melhor, na posição Y. Então você pode colocar esses mesmos parâmetros aí. E aqui em Edge Position você pode colocar um formato também. Aí pode ser o PNG. Escolhe aí o PNG. Depois do Drill a gente pode agora usar o node que vai compor as duas imagens. Então pesquisa por imagem novamente, vem em Edit Image. Você vai usar agora o Multi-Step, né? Que são vários passos aqui para a gente unir as duas imagens. Então o Multi-Step tá aqui. Aí no Multi-Step, o que você vai fazer? Esse nome aqui, na verdade, você pode deixar a data mesmo, tá? Que é o nome do binário que vai entrar aqui no Node. Aqui em Operações, você vai selecionar a opção de Composite, tá? Que ele vai compor aí as duas imagens. Aqui você vai colocar o nome dos arquivos aqui binários das imagens. Nesse caso, nós temos esse aqui que está vindo como data, a moldura está vindo como data. Então a moldura, você vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui como que está o nome do avatar. O avatar está como data, está como data também. Vou fazer o seguinte aqui. Aqui você pode colocar como data. Operation, você pode deixar aqui como a primeira composite. Aqui na segunda operação pode deixar o over mesmo. Aqui eu vou colocar 305 aproximadamente e aqui 290, que é uma posição mais ou menos aproximada ali para as duas imagens bater certinho. Você pode também estar adicionando um texto nessa imagem. Aí vem aqui na opção Text e aí você vai colocar nesse texto, eu sugiro que seja o nome da pessoa, né? Então, vai pegar aqui a variável do nome da pessoa. E aí você pega a variável aqui, no caso Fernanda, vou copiar. Venho aqui no Bootstrap e aqui no Text eu posso colocar o nome da Fernanda. Se tiver o nome completo, vai vir o nome completo. Aqui eu posso selecionar o tamanho dessa fonte, tá? Ideal que seja um tamanho maior, vou colocar 60 aqui. Se precisar alterar, depois a gente altera. A cor pode deixar nessa mesma. Posição X, eu vou colocar aqui uma posição mais ou menos aproximada. E aí se estiver em desacordo a gente muda quando a gente rodar aqui a automação. Aqui no máximo aqui eu vou colocar 40. E aqui eu vou colocar a fonte, uma fonte bacana que eu gosto de usar aqui é a Impact, pode ser Impact mesmo. E por último, eu vou rodar aqui, provavelmente vai dar um erro nessa automação, não deu? Deixa eu verificar aqui o que ele trouxe pra gente.
Deixa eu puxar para cá. Vamos lá, pessoal. O que a gente vai precisar fazer? Esse erro é justamente porque eu trouxe recuei isso daqui, mas na verdade a gente vai ter que deixar ele como estava, tá? Eu vou ter que verificar o gênero aqui antes mesmo. E aí vou fazer dessa forma aqui mesmo, tá? Porque senão ele não vai dar certo. Vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Essa moldura, vou puxar aqui esse set aqui para o início. Vou puxar aqui o avatar para aqui. Vou puxar aqui o download do ingresso para aqui, ou melhor, da moldura. E aí nós temos o resize, nós temos o drill e nós temos o multi-step. Deixa eu rodar aqui para ver. Então ele editou aqui a foto. Aqui o que está acontecendo é só em relação ao nome do arquivo. Ele está saindo aqui com os dois com o nome data. O que eu vou fazer aqui? Nesse get foto aqui, vou clicar, entrar nele. E aí eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui em Add Option, Response. Aqui em Response eu vou selecionar aqui essa opção de Include Response Headers and Status. Aqui eu vou selecionar o tipo de arquivo. E aí eu vou selecionar aqui, vou dar um nome, pode ser o nome de avatar mesmo, para que ele saia com um nome diferente, tá? Para não ficar com o mesmo nome lá da nossa moldura. Aqui na moldura também vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui em Response, vou ativar essa primeira opção. Aqui eu vou colocar como file, eu vou colocar aqui ao invés de data, eu vou colocar como moldura, tá? Para poder diferenciar. Aí eu vou rodar até aqui, que eles vão sair com um nome diferente agora. Aqui em Resize, se a gente vai precisar mudar alguma coisa, sim, aqui a gente pode colocar avatar, tá? Avançando, nós poderemos mudar aqui também o proper name, tá? Que vai ser avatar também, avatar. Na próxima, também nós iremos fazer modificação aqui. Vai ser aqui na data, vai ser a moldura. Vou rodar até aqui pra gente ver o que vai acontecer. Ele deu um erro aqui. Ah, tá, entendi. Esse data aqui na verdade vai ser avatar. É isso. Vou rodar aqui agora. E aí nós temos agora as duas imagens. Nós temos essa aqui, nós temos essa outra montada aqui já, ó. Só que a gente só precisa ajustar as posições agora. O nome, né, que veio para um lugar aqui que não é o ideal. E basta a gente ajustando aqui as posições para a gente acertar aqui agora. Então, vamos primeiro ajustar o texto. Fernanda, ele precisa vir para aqui, ó. Então, a posição X a gente pode recuar aqui. Mas a gente pode diminuir, na verdade. Vou colocar 350 para ver. Vou executar. Veja que já deu uma recuada. Vou colocar 250. Vou colocar 250 aqui. E aí vai ser teste aqui, pessoal. Até você acertar a posição aqui dos elementos que você precisa, tá? Então, ó, já veio para cá. Eu vou puxar mais um pouco, vou colocar 240. A posição Y eu vou subir um pouco, tá? 435. Então, 435. Deixa eu ver agora. Tá. Só preciso centralizar um pouco mais. Então 435, vamos subir um pouco mais aqui, 445. Tá. 400 tá bacana, tá bacana. Nós já temos aqui nosso posicionamento aqui bacana. Eu vou apagar isso daqui e vou duplicar tudo isso daqui para a aba aqui masculino, tá? E aí tudo que a gente tem que fazer é mudar aqui. Essa aqui já tá certo. Aqui, moldura feminina, a gente vai mudar para moldura masculina. Tá, peguei aqui a variável da moldura masculina. Então, vamos lá, eu vou mudar aqui na nossa planilha. O aniversariante hoje suponhamos que seja o Jailson e não a Fernanda. Fernanda eu vou colocar para ontem. 18/5, não, 18/6, caramba.
18/6. Tá, se eu rodar aqui agora, e aí ele vai buscar a moldura e vai trazer pra gente aqui a nossa montagem, tá? Inclusive eu posso até pegar uma foto mais interessante para poder fazer isso. Então vamos pegar aqui, tem um site que a gente consegue gerar algumas personas. Name aqui, Random Face Generate, tá? Suponhamos que esse aqui seja o Jailson, tá? Mas não tem como copiar a foto. Mas aí o que eu vou fazer vai ser simplesmente fazer o download. E aí eu vou gerar uma outra aqui, que vai ser a Fernanda. Pegar aqui, então essa é a Fernanda, digamos que seja a Fernanda. Eu vou subir as duas fotos nesse site também. Então eu vou subir aqui a foto do Jailson. Vou copiar a foto aqui, o endereço da foto. Vou substituir aqui para a gente ter algo mais próximo do que seria, né? E aqui também a foto da Fernanda. Beleza. Volto aqui no outro site, vou recarregar e vou subir aqui a foto da Fernandinha. Copiar aqui a nossa URL e vou substituir essa URL aqui. Então, se eu gerar aqui novamente, vai sair com uma foto mais real, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Dá pra gente personalizar muito melhor. Por exemplo, o tamanho dessa imagem aqui, a gente pode modificar ela, aumentar aqui a largura da imagem, ou então aqui na moldura, a gente pode diminuir um pouco a moldura. A gente pode fazer o seguinte, a seguinte alteração, vem aqui na moldura, e aí a gente altera isso daqui, ó. Altera o tamanho disso daqui, para ficar mais próximo do tamanho da foto. Vou mudar isso daqui também, puxar para cá. Vou deixar isso aqui menor. Isso aqui vai ficar a seu critério, pessoal. Eu não sou bom nessa parte de personalização, como vocês podem ver, mas fica aí ao seu critério. Dá para colocar aqui o nome da sua empresa, a logo da sua empresa. Fica ao seu critério como que vai deixar isso daqui, tá? Isso aqui é só caráter de aula mesmo. Aí eu vou colar aqui também, puxar isso para cá. Vou baixar essas duas imagens, só subir aqui. A masculina, vou copiar. Vou colar aqui no nosso workflow, mudar aqui, né, o nosso moldura masculina. E também a moldura, vou fechar isso daqui que eu não preciso mais, fechar isso aqui também. E a nossa moldura feminina, que é essa aqui, ó. Baixar, e aí vou subir aqui nesse site também. Pegar o URL, venho aqui no meu workflow e mudo aqui a moldura feminina. Vamos rodar aqui, vai ficar melhor enquadrado aqui. Então ficou um pouco melhor, né? Não tá 100% ainda, mas a gente pode mover aqui a foto um pouco para baixo, que seria a posição Y aqui. Nesse caso eu posso colocar aqui 430 para ele descer um pouco mais aqui. Então se eu rodar aqui novamente, só para esconder aquela parte ali, aí já ficou um pouco melhor, tá? Então eu vou mudar aqui também na aba feminina, 430 aqui. E aí nós temos então a nossa automação aqui já funcionando. E aí o que eu preciso fazer agora é enviar essa imagem no canal escolhido. Pode ser no e-mail, Gmail, por exemplo, tá? Posso enviar aqui send a message, e aqui na mensagem eu posso enviar o Base64 dessa imagem. E aí eu posso pedir para o GPT criar o HTML e inserir esse Base64. Para transformar essa imagem no Base64 é muito simples, tá? Basta buscar aqui o Node File, Convert to File ou Extract from File. Aí você vai mover aqui o file para o Base64, tá? E aí dentro desse Node você vai
colocar aqui o nome do binário que você quer transformar aqui no Base64. Nesse caso eu só quero a moldura, né? Então, vou colocar aqui moldura e aí eu vou transformar ele aqui para Base64. Mesma coisa eu vou fazer no outro aqui. Salvei. E aí eu posso enviar, por exemplo, no WhatsApp. Para poder enviar no WhatsApp, eu vou pegar aqui um Node pronto. E aí, como fica mais organizado, eu venho aqui nos dados e aí eu vou colocar aqui as nossas credenciais da nossa Evolution API, tá? Nesse caso que eu vou usar a Evolution API. Então, eu vou colocar o URL base. Vou colocar aqui a API Key. Vou colocar também a nossa instância de teste. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou utilizar essa instância aqui, teste, esse aqui, teste. Então, a nossa URL base vai ser isso daqui. A nossa API aqui, a nossa instância, que é essa aqui. Isso mesmo. Vou copiar a nossa chave de API, colar aqui, vou apagar essa instância daqui a pouco. E aí eu vou rodar aqui só para a gente fazer esse mapeamento dessas informações novamente. Vamos lá. E aqui no Node, eu vou fazer da seguinte forma. Vou rodar até aqui. E aqui, ó. Puxar direto para cá, só para a gente ter a possibilidade de fazer esse mapeamento. Vou puxar aqui os dados e aí vou puxar aqui a API Key. Colocar aqui expressão, pegar a nossa instância, colar aqui na nossa instância, expressão, e vou colar também a nossa URL base, que é essa aqui, ó. Eu substituo tudo isso daqui, incluindo o HTTPS. Agora vamos rodar aqui para ver se vai de fato, ou melhor, falta uma coisa ainda importantíssima, que é o código que vai gerar a mensagem, né, personalizada. Então eu vou pegar o nosso Node que já está pronto para poder fazer isso. Aquele Node lá do nosso fluxo que eu tinha criado. Vai criar uma mensagem personalizada com base nesse código, para a gente não precisar colocar uma IA para isso, né? Ou se você quiser colocar uma IA, dá para você gerar a imagem pela IA, dá para você gerar a mensagem também. Nesse caso a gente não vai estar utilizando IA. Então vou pegar esse bloquinho aqui da mensagem, vou ver o que tem para configurar dentro dele. Então ele tem algumas mensagens aqui, ó. E aí o que você precisa fazer aqui? Então nós temos a variável de nome, eu já vou setar aqui essas variáveis. Vou pegar aqui a variável do nome da pessoa. Vou colocar aqui no const name. Tô colocando aqui para ele pegar somente o primeiro nome mesmo. O dia, const dia. Tá, esse dia basicamente seria um sextou, quartou, domingou. E aí eu tinha usado um código também para poder gerar isso daí, tá? E aí eu vou pegar esse mesmo código e trazer para aqui pra gente usar ele. Mas aí se você quiser remover, fica a seu critério, tá? É só algo que eu queria colocar no dia mesmo e aí eu fiz dessa forma. Mas aí basicamente o que vai acontecer aqui? Ele vai puxar aqui, por exemplo, hoje que é um dia de quarta-feira, ele vai dizer aqui quartou. E é basicamente isso, tá? Se você quiser remover, fica a seu critério. Mas aqui na mensagem, o que a gente precisaria mudar era somente o dia, o nome e esse dia aqui mesmo, que já está setado aqui certinho. Então ele já vai retornar uma mensagem personalizada para a gente com o nome do usuário que está fazendo esse aniversário. Beleza, bom dia família, bora levantar para fazer o café. Quartou, Jailson, hoje é o seu dia especial, então eu vou pegar essa mensagem aqui, ó. Vou copiar o parâmetro e vou colar aqui nessa mensagem que vai ser esse caption. Vai ser a nossa mensagem. Vou colar aqui novamente. E vou salvar. Deixa eu ver o Base64 para ver se ele está referenciado certinho ainda. Está assim. Eu mapear aqui as mensagens certinhas. Ó, nós temos o título, nós temos a mensagem, quer dizer. E aí família, quartou, beleza. Nós temos a mídia e é isso. Nesse caso a gente nem precisa, ou melhor, a gente precisa na verdade fazer o seguinte aqui, ó. Vou deixar um único nó. Dados, aqui não precisa fazer nenhum tipo de alteração. Imagem, agora nessa mensagem também não precisa.
que nesse extract file a gente pode remover aqui a menção do Node, que aí ele funciona para os dois, tá? Então vou salvar aqui, tá pronta a nossa automação. Vamos só verificar agora se está de fato enviando a imagem para o meu número. Então eu tenho aqui o meu WhatsApp, tá? Vou rodar aqui e vamos ver se vai chegar para mim certinho. Deu um erro novamente. Deixa eu ver o que aconteceu. Para não quebrar a mensagem, eu vou colocar isso daqui, ó. Depois do message, depois do colchete, colocar isso aqui, que aí ele substitui as quebras de linhas pelo /n e isso não acontece mais, tá? Vou salvar, vou rodar novamente e aí a gente vai receber aqui a mensagem da felicitação com a mensagem. Então chegou aqui para mim, ó: parabéns pelo seu dia, Jailson, feliz aniversário. E aí chega a mensagem aqui, ó: e aí família, hora de pular da cama. No caso aqui a mensagem está configurada para envio num grupo, tá? Se você quiser enviar num grupo, basta você, ao invés de setar o número do usuário aqui de destino, você vai setar o ID do grupo que você está incluso e que você quer enviar, tá? Nesse caso aqui, como está sendo enviado para um número individual, então a gente pode mudar aqui, ó. A gente pode pegar esse código, abrir o nosso GPT, a gente pode abrir o nosso GPT aqui e pedir para ele altere essas mensagens para felicitação individual e não em grupo. E aí eu mandei aqui pro GPT, ele vai alterar para mim, tá? E aí o que eu posso fazer? Vou duplicar isso daqui, ó, só para não perder, ó, o nosso contexto para grupo. E aí aqui no código eu vou alterar aqui pela mensagem que o GPT, pelo novo código que o GPT me fornecer aqui. Então ele está finalizando aqui já, e aí simplesmente eu vou colar aqui esse novo código. Já terminou aqui, colei o novo código, salvar. Vou ver se dá tempo de apagar essa mensagem aqui antes. Apaguei a mensagem. E aí tá rodando aqui, já enviou para mim, ó: bom dia, Jailson, quartou, chegou com comemoração, que esse seu dia seja mágico, muitas bênçãos, paz e felicidade. Tá, e aí nós temos aqui, pessoal, aí no caso, se eu, digamos que hoje seja aniversário da Fernanda e não mais do Jailson, vou mudar aqui a do Jailson, vou deixar o da Fernanda aqui pro dia 18. Então se eu rodar aqui, ó, você vê que eu já vou receber aqui a mensagem totalmente personalizada para Fernanda, tá? E aí a gente pode adicionar diversas variáveis aqui das imagens. Ele já vai usar outra imagem aqui, ó. Olha só, bom dia Fernanda, hoje é seu aniversário. Essa saudação de bom dia aqui, apesar de não ser mais parte da manhã, dá para você configurar, tá? Isso aí dá para você personalizar aí, é só para você ter uma ideia de como fazer mesmo. Então mandou aqui a mensagem de forma personalizada também. Então você pode estar usando isso, conforme eu tinha falado lá no início, para felicitações. Você pode estar utilizando para parabenizar aí os seus clientes, os seus funcionários, e fazer aí o que sua imaginação julgar melhor aí para o seu negócio ou para sua vida pessoal, tá bom? Então, se vocês quiserem que eu traga o vídeo com aquela versão mais completa, que ela serve também para datas comemorativas, que serve também para enviar em outros canais, como eu falei, aqui você consegue adicionar o canal que você quiser, tá? Nesse caso está sendo enviado no WhatsApp, mas você pode enviar em diversos outros canais que você escolher. Mas se você tiver esse desejo de ver como que eu fiz para poder enviar as datas especiais, ou então incluir uma IA, quem sabe aqui, basta deixar aqui, deixa um comentário aí dando uma sugestão de um vídeo que eu devo trazer aqui pra gente crescer junto aí, tá? E eu trazer esse vídeo aqui pra você, fechou? Então é isso, ficou um pouco longo aí, mas aí prometo no próximo não estender tanto assim. Valeu? Até a próxima.